dia, Tchanã, tá no ar o Corneta Metrópolis deste sábado, dia 4 de julho, dia da libertação corintiana, dia da independência americana, dia aniversário da vitória do Chelsea sobre o Palmeiras no ano passado. Tanta coisa aconteceu em 4 de julho, hein, Piper? Você não nasceu 4 de julho, não, é 11 de julho. Muito bom dia para todo mundo que tá com a gente aqui no Corneta Metrópolis. Precisei cornetar logo cedo, senão a gente não acorda, Piper. A gente teve uma noite ontem pra... Ó, eu cheguei aqui hoje na redação, pessoal, e o rumo ao Hexa, o sorriso estava aqui. O Brasil jogou, não, mas a Argentina jogou. E penou contra Cabo Verde. E isso fez os ânimos dos brasileiros aumentarem. Não é tudo isso. Estamos na final. Se é isso mais difícil até a final, que é pegar a Argentina na semifinal, já chegamos. A emoção brasileira aumentou, levando em consideração o sofrimento que os argentinos tiveram ontem para passar na prorrogação sobre Cabo Verde. Vamos falar muito sobre esse jogo, sobre o 20º gol de Lionel Messi em Copas do Mundo. E que golaço, E além de tudo isso, obviamente, falaremos da nossa seleção, que amanhã joga contra a Noruega, mas depois de ontem, o futebol que a gente apresentou até hoje é o suficiente para chegar à final. Bom dia, Papi Piper. Tá emocionado também? Bom dia, dona Marília Ruiz também. Tem um célebre filme nascido em 4 de julho com Tom Cruise, o homem das missões impossíveis, como vai ser impossível a missão do Paraguai hoje, né? Mas eu queria dizer que ontem a Argentina quase viveu o seu 7-1, bateu na trave, seria um vexame inominável, mas realmente conseguiu seguir na competição e se livrar daquele que seria também o último tango nessa Copa do Mundo, mas... a partir desse jogo, eu reforcei ainda mais a minha convicção de que ainda bem que o Brasil estreou contra o mais forte do grupo. Se o Brasil faz o seu primeiro jogo contra o Haiti, depois contra a Escócia, duas seleções muito frágeis, talvez o Brasil jogasse aquele futebol bizonho do início do jogo contra o Marrocos, vencesse esses dois adversários e isso distorceria totalmente o nosso diagnóstico e daria a falsa impressão de que o Brasil, naquele momento, estava competitivo. Ainda bem que foi assim. Acho que os deuses da bola, nesse sentido, ajudaram um pouquinho o Brasil. E agora, claro que a gente, antes de ficar rindo aqui das dificuldades dos nossos irmãos, é preciso primeiro pensar em vencer a Noruega. E isso não vai ser fácil. Não, agora vai. Pelo Data Ruiz que eu fiz aqui na redação, depois que a Argentina fez ontem, o que a gente fez até agora é o suficiente. O Data Ruiz combinou com o Haaland? Não precisa. Bom. Bom dia, Robson Morelli, direto dos Estados Unidos. Também, ó lá, o Robson tá lá na Times Square, em Nova York, na véspera do jogo do Brasil, que joga amanhã em New Jersey, aí pertinho. Bom dia. Bom dia Marília, bom dia Piperno. Teve muita soberba também da Argentina, né? A gente tem que descontar um pouquinho isso. Teve muita soberba, pensaram que poderiam ganhar a qualquer momento e sentir isso. E depois que descobriram que não seria bem assim, aceleraram e aí o carro já estava numa situação diferente. Mas foi bom, né? Foi bom a gente ver a Argentina sangrar um pouquinho, foi bom a gente ver a dificuldade da Argentina, mas o fato lá no final da linha de chegada é que ela passou, é que ela continua na Copa, é que o Messi fez mais um gol, é que o Messi se tornou o artilheiro isolado dessa competição e da história das competições. Então a gente não pode perder essa Argentina do foco. Mesmo assim, a gente tem que entender que ela se cansou um pouquinho mais, que ela jogou 30 minutos a mais, que ela teve que correr muito mais. Então tudo isso, nesse calor infernal dos Estados Unidos, ontem choveu ainda à noite, vai ser mais difícil para ela. Bom, muito bem. A nossa enquete de hoje, o que o Cabo Verde fez nessa Copa, não sendo derrotado no tempo normal por ninguém, ontem foi derrotado na prorrogação com aquele gol no final, ficou na história das Copas, até porque é um estreante em Copas do Mundo que contou uma história muito bonita. A nossa enquete pergunta qual a maior surpresa da história recente das Copas do Mundo. Se é Cabo Verde desse ano, se foi a incrível campanha do Marrocos em 2022, que chegou à semifinal, se foi a Costa Rica aqui na Copa no Brasil em 2014, que eliminou 2 campeões do mundo na primeira fase, ou se foi a Turquia de 2002, que também naquela ocasião chegou à semifinal. Na nossa enquete, uma foto do Vozinha, agora um grande super pop, né, um popstar das redes sociais e festejado aqui no Brasil, tendo alguns times estão querendo Vozinha. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, você vota, entra lá nos canais do YouTube do Metrópolis para votar na nossa enquete. Daqui a 2 minutinhos a gente está de volta.
E para quem já está com a gente aqui nos canais do YouTube do Metrópolis, Piperno, te pergunto, qual dessas histórias foi mais marcante? Acho difícil não ficar com, né, a emoção recente aqui na votação do que o Cabo Verde conseguiu fazer, porque a história não é só esse recorte da Copa do Mundo. A classificação de Cabo Verde para a Copa do Mundo, ela é uma classificação grande, né? Eliminou Camarões, um time que está sempre em Copas do Mundo. Não é o acaso completo. Houve uma construção para Camarões chegar à Copa do Mundo. Evidentemente que o sorteio não dava a ideia de que Camarões pudesse fazer uma história tão bonita. Camarões enfrentou 3 campeões do mundo nessa Copa do Mundo. Acho que nenhum estreante teve 3 campeões do mundo de cara. E não perdeu para ninguém, Pio. Marília, eu acho que os deuses da bola foram muito cruéis aí com o Cabo Verde, sim, né? Porque chegou de forma bastante inesperada a essa Copa do Mundo e teve que jogar contra a Espanha, para muitos o melhor time do mundo, o último campeão, a última campeã europeia. Enfrentou também o Uruguai, era um Uruguai mulambo e tal, mas é o Uruguai. E agora a seleção argentina campeã do mundo. Então não enfrentou, obviamente, adversários aí comuns. E mesmo assim, no tempo normal, não perdeu para ninguém. Então eu acho que, sim, do ponto de vista da história, da dramaticidade, tudo que foi envolvido, o Vozinha se tornando um personagem global e tal, a grande história foi a de Cabo Verde. Se a gente falar em questão meramente esportiva, para mim, Marrocos, porque Marrocos também chegou a uma semifinal, exemplo da Turquia, mas passando pela Espanha, derrotando Portugal, enfim. Mas eu acho que como história, para ser contada aí para a eternidade, eu acho que é de Cabo Verde. Pois é, Morelli, a história de Cabo Verde, aqui no Brasil principalmente é impactante, tem a coisa do idioma que nos aproxima demais, tem a coisa de estarem num grupo com os campeões do mundo, então uma estreia que foi festejada no mundo inteiro, aí a ascensão do Vozinha, mas ontem, especialmente ontem, a despedida da seleção de Cabo Verde não passa por milagres do seu goleiro, aliás, passa por milagres do Dibu Martínez, né? O Dibu Martínez fez mais milagre que o Vozinha ontem. Passa pela história de um técnico, eu acho, né, que a gente precisa falar, que conseguiu formar um time e construir um time que não só destrói, constrói. A Cabo Verde mostrou isso ontem. Para você que estava com a gente, para você que estava no intervalo da Fast TV, a gente está de volta ainda falando de Cabo Verde, que ontem contou outra história. Porque poderia ser a história de uma nota só o Vozinha, só o Vozinha, só o Vozinha. Ontem não foi o Vozinha. Exatamente isso. Esportivamente, ontem, Cabo Verde também se confirmou na Copa do Mundo. Confirmou toda essa história que nós falamos de carisma, de personagens, de time debutante, de 3 rivais campeões do mundo. Tudo isso é muito legal, tudo isso são páginas dessa história de Copa do Mundo. Agora, futebol, ontem ela mostrou, e com gols bonitos, com jogadas bonitas, obrigando o goleiro da Argentina a trabalhar bastante, deixando o Messi confuso, deixando os jogadores da Argentina quase reprovados no primeiro grande teste desse time campeão do mundo nesta Copa, nessa edição. Então, tudo isso teve ontem. Então, eu fico também com Cabo Verde por esse conjunto de condições. Personagens interessantes, carisma, muito carisma, uma identificação muito grande logo de cara com esse time. É claro, a facilidade do idioma, a gente se identifica muito, a gente vai querer conhecer Cabo Verde, quem não conhece vai querer fazer uma viagem para Cabo Verde para conhecer de perto esse lugar. Então tudo isso faz parte dessa história que a gente está apontando aqui. Eu fico, claro, com Cabo Verde por causa de tudo isso. E claro, também por essa identificação imediata do brasileiro com a seleção. Eu acho que tem 2 coisas aqui do ponto de vista esportivo que a gente tem que dizer. A primeira, o Robson tocou rapidamente na questão do Messi. O Messi certamente, quando viu a classificação de Cabo Verde, a comissão técnica da Argentina deve ter se reunido lá e falar: Messi, então é o seguinte, esse vai ser o último jogo fácil, então vamos dar aí, fazer um controle de carga, você joga lá, sei lá, uns 70 minutos e tal, descansa um pouco para estar inteirão, porque o intervalo para o jogo seguinte vai ser menor, de apenas 4 dias. Beleza? Beleza. Resultado, ele teve que ficar em campo mais de 120 minutos. Né? Os 120 mais os acréscimos. Então, houve sim um desgaste importante e que a gente vai avaliar no próximo jogo como é que a Argentina vai reagir em relação a isso, embora também o adversário não seja de primeiríssima linha. Segunda coisa, o caminho da Argentina até aqui, por incrível que pareça,
ele foi menos complicado que o do Brasil. A Argentina não pegou nenhum adversário do nível de Marrocos. E mesmo agora, nessa fase de 16 avos de final, embora Cabo Verde tenha feito um papel heróico e tal, um detalhe importante é destacar a seleção de Cabo Verde. Teve jogo aí de Cabo Verde que a seleção africana terminou com menos de 5 faltas. Ontem foram apenas 12. Nos 120 minutos regulamentares. Pois é, nos 120 regulamentares e mais os acréscimos. Isso é algo muito importante. Ou seja, dá para se defender bem sem dar pancada. Mas eu acho que, por exemplo, a seleção do Japão, até pela experiência e tal, é uma seleção ainda com mais recursos que a de Cabo Verde. Então, veja, tudo isso para dizer que estamos muito longe do time ideal, de ser realmente uma grande força dessa Copa do Mundo e tal, mas reforça também aquela ideia de que, tirando a França, o outro pelotão está muito embolado. Porque se o pelotão brasileiro se animou aqui na redação, a gente viu nas ruas, teve muito gol, muito grito ontem à noite no sextou aqui em São Paulo, pelo menos, dos gols de Cabo Verde, muita festa brasileira, achando que a Argentina podia tropeçar e foi quase. Há uma impressão também, se a Argentina, que é uma das favoritas, está jogando isso, se puede. O Twitter foi invadido de mensagens como essa, por exemplo. Porém, o que eu acho mesmo é que dispara a cotação da França. E não exatamente que dispara a cotação do Brasil, porque se imaginava, ou pode se imaginar, uma repetição de uma final de Copa do Mundo, que também seria inédito, né? Uma repetição de final, repetição de final consecutiva, quero dizer. E se estiver jogando essa bolita aí... E o Si Puede, lá na Colômbia, ele é falado sem sotaque também. Porque a Colômbia está jogando mais, né? Mas no caso da Argentina, eu acho que o Robson falou sobre uma soberba, ou achou que ia ser fácil o jogo, como foi contra a Argélia, eventualmente em outras coisas. E eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que não teve muito preciosismo, não. A Argentina, quando viu o empate, não teve saída. A Argentina não conseguiu ser melhor que Cabo Verde, porque eu acho que teve futebol de Cabo Verde. Tá, mas aquele segundo gol de Cabo Verde, aquele segundo gol derrubou a Argentina, né? Aquele golaço que o jogador foi, inclusive, abraçar a sua namorada, a sua mulher. Sidney Lopes. Sidney, foi uma cena até bonita no estádio. E eu acho que ele não recebeu o cartão amarelo, viu? Acho que eu, pelo menos, não vi na imagem ele recebendo o cartão amarelo. Então, assim, fica a lição, né? Ele foi lá, cumprimentou, abraçou, procurou e não recebeu o cartão amarelo. Depois eu vou dar uma checada, mas eu acho que ele não recebeu. Aquele gol destruiu a Argentina, porque a Argentina já estava feliz da vida com aquele 2-1, já estava certa de que poderia vencer. Agora, depois daquilo, foi muito difícil para a Argentina. E teve jogo, sim, teve jogo. Não é que a Argentina não jogou, eu acho que a Argentina teve a soberba, talvez, de vestiário, dos primeiros minutos, depois do primeiro gol do Messi, muito rapidamente também. Então, tudo isso, eu acho que fez a Argentina baixar a guarda. E a gente sabe que não se baixa a guarda numa Copa do Mundo, né? O Brasil, lá em 2010, estava vencendo a Holanda por 1-0, estava jogando super bem. E depois aconteceu o que aconteceu, o Felipe Melo foi expulso e a Holanda virou o jogo e o Brasil voltou para casa. Então, em Copa do Mundo não se baixa a guarda. E eu acho que a Argentina, por ser a Argentina, por ter o elenco que tem, o time que tem, o Messi, ela ainda conseguiu se classificar. Talvez se fosse qualquer outro time mais enroscado, mais embaraçado, como o Brasil, por exemplo, eu acho que talvez não conseguisse levar adiante a sua classificação, a sua vaga. Então, a Argentina tomou um sustaço. Teve argentino chorando no estádio diante de Cabo Verde e foi muito legal colocar a Argentina num nível mais real das outras seleções candidatas ao título aqui nos Estados Unidos, tirando, claro, a França. Lembrando a todos, para os brasileiros que têm simpatia pela Argentina, e temos um aqui atrás do vidro, que a Argentina foi campeã do mundo perdendo para a Arábia Saudita, sofrendo em alguns jogos da Copa de 2022. Também é verdade que esse time não dizia... Outros times, é verdade que sentiu o segundo gol, mas é um time que foi resiliente em outras prorrogações. Foi assim contra a Holanda, contra a própria França, tinha aberto 2-0, tomou o 2-2, fez o 3-2, tomou o 3-3. Sobre isso bateu um recorde ontem. 10 jogos seguidos, né? A Argentina igualou um recorde da Alemanha de participações em prorrogações, sendo que a Argentina ganhou quase todos e a Alemanha não.
Acho que eu vou ganhar um aumento, porque só de ter falado dessa vantagem argentina, abriu-se um sorriso atrás do vidro aqui do Switch. Porque ou eu vou ganhar um aumento ou uma folga. Mas tudo bem, no atual momento as duas coisas serão... Se aumentar a temperatura do estúdio, eu já fico feliz com você, porque ligaram o ar-condicionado no turbo aqui agora. Bom, mas na verdade, Pipeno, ligaram no turbo, então vamos ver se eles desligam. A sequência da Argentina, ela o susto que a Argentina tomou, Pipeno, talvez tenha o efeito do Marrocos. Porque com todo o respeito, o Cabo Verde jogou mais que o Egito nessa Copa e o próximo adversário da Argentina é o Egito. Ontem, eu acho que esse reconhecimento, essa soberba que pode ter tido no primeiro tempo da Argentina ou antes do jogo começar, a preparação para esse jogo, ela não existiu de forma alguma durante o jogo ou na sequência. A gente tem frases do Messi falando sobre o jogo difícil e ele fala que não, sabia que, disse que honestamente, temos a frase aqui, ó, honestamente já sabíamos que o jogo seria difícil, já sabíamos que este seria um jogo muito difícil, não foi por acaso que esse time não perdeu para a Espanha ou para o Uruguai, esses são jogos eliminatórios, ninguém te dá nada de graça, algumas pessoas podem subestimar certos times por causa dos seus nomes, mas sabíamos que esse nunca seria um jogo fácil, disse o Messi no final do jogo, que atendeu vários jogadores do Cabo Verde ali na zona mista para tirar foto, em Miami, estava muito quente, mas ele tirou fotos com vários jogadores que pararam depois do jogo. E o que eu achei mais legal, e a gente costuma reclamar de torcedor argentino porque tem comportamentos racistas, verdade, muitos deles em jogos contra brasileiros, é que a torcida argentina em Miami, Pipeno, reconheceu o que Cabo Verde fez e Cabo Verde saiu aplaudido do estádio. Eu achei isso muito legal. Eu também achei que foi o desfecho, assim, o grande finale para esse jogo histórico, que é um jogo que vai ser lembrado para sempre. Eu acho que as duas seleções e os torcedores também se comportaram de forma bastante digna. Foi muito bacana isso, foi muito legal. E o que o Messi falou está correto. Eu acho que serviu sim de alerta. E eu acho que a Argentina vai atropelar o Egito agora, porque, primeiro, o susto de ontem, ele foi também pedagógico. O susto de ontem ensinou a Argentina uma série de coisas. E olha, não dá, assim, eu não consegui me convencer que o Egito possa fazer um jogo competitivo contra a Argentina. O Egito joga muito feio. Tem o Salah? Tem o Marmoush, o Marmoush? Tem lá o Zico, o Trezeguet, beleza, bacana e tal. Nossa, mas o time tá jogando futebol muito tosco, raçudo, competitivo e tal. Ontem foi assim mais uma vez. E ontem aconteceu uma outra coisa muito estranha. O Salah, até mais ou menos uns 15 minutos para o final do jogo, era uma figura decorativa em campo. De repente o Salah começou a jogar. Cria uma jogada da assistência. É igual o ar-condicionado aqui, ligaram no turbo, ele foi. E foi assim até o fim. Fez um ótimo final de jogo. Ele, claro, um jogador diferente, mas realmente o time do Egito acho que cumpriu a sua missão. Tchau, obrigado. Até a próxima, Faraós. Não, ainda vai ter que jogar contra a Argentina, mas o que eu achei é que a Argentina tomou um susto, talvez acorde ela para essas próximas partidas, Morelli. Foi um ufa coletivo no estádio, né? Esses aplausos, esse reconhecimento, foi um grande ufa coletivo e estamos classificados para a Copa do Mundo. Vamos dar sequência à Copa do Mundo. Agora, dentro de campo, o que eu queria destacar é o repertório do Messi, porque o Messi, quando a coisa ficou feia, o Messi começou a jogar mais. Teve uma bola que o Messi veio correndo na lateral esquerda para impedir que ela saísse, um passe mal feito, ele pegou a bola e deu sequência na jogada, ele deu um pique ali no final do jogo, que é um pique diferente do que ele costuma fazer nas partidas. Então eu achei que o Messi estava muito envolvido, depois que ele percebeu que estava difícil, que o time ia precisar mais dele, eu acho que ele deu esse a mais que a gente não tinha visto ainda. Porque ele estava jogando muito fácil, né? Ele estava jogando tranquilão, fazendo os gols, recebendo, tocando, pondo a bola para dentro. Ontem não. Ontem ele foi muito mais competitivo do que ele tenha sido nas outras partidas. E na bola parada, ele fez o cruzamento do escanteio para o gol. Então, ele participa. O argentino espera dele também. E ontem ele mostrou, mesmo aos 39 anos, que ele tem esse gás para dar. Pelo menos deu ontem, né? A gente não sabe se vai dar na partida contra o Egito. Imagino que agora todo mundo vai descansar esses 3, 4 dias para tentar recuperar esse desgaste a mais. Mas quando precisou, e ontem precisou, ele mostrou esse pouquinho a mais, viu, gente?
Ó, o Messi falou, a gente viu várias pessoas e vários críticos falando sobre a Copa das Estrelas. E o Messi, que é uma das estrelas, é o atual artilheiro da Copa, 7 gols, falou que a Copa é especial. Temos a frase dele em arte? Não, vamos colocar a frase. Ó, a frase do Messi é essa aqui, ó. É isso que torna essa Copa de Mundo tão especial. Tudo está incrivelmente equilibrado e cada jogo é extremamente difícil. Como sempre, demos tudo de nós, independentemente de termos jogado bem ou não termos mostrado o nosso melhor futebol. Agora, o mais importante é nos recuperar, focar no próximo jogo e levar os pontos positivos de hoje. Piper, os pontos positivos da Argentina são os conhecidos. É o ataque da Argentina, que é muito bom. Por exemplo, acabada todas as 16 avos de final, a França fez 13 gols. A Holanda fez 11 gols, a Holanda está eliminada. E em segundo lugar, também com 11 gols, está a Argentina. Não dá para dizer, Piperno, pegando todos os adversários, por exemplo, que França, Argentina, Alemanha, que também tem 11 gols, está eliminada, Estados Unidos tem 10 gols, a Noruega tem 10 gols, Senegal, o Brasil tem 9. Quer dizer, o ataque da Argentina, apesar do Messi ter feito 9 dos 11 gols, não é isso? 7. 7 dos 11 gols, é um ataque poderoso. O que não deu certo ontem foi o meio de campo. Que jogo ruim do meio de campo da Argentina ontem. Ontem foi um jogo muito abaixo, sim, o meio-campo da Argentina, que talvez fosse, antes de começar a Copa, quase que por unanimidade, apontado como o ponto forte desse time. Agora, é impressionante. A defesa é fraca mesmo. Medina na esquerda ontem Não, a defesa é pior que a nossa. A defesa é pior que a do Brasil. A Argentina e o Brasil são mais ou menos equivalentes nas laterais. Nenhuma dessas duas seleções tem um lateral muito bom, mas os dois zagueiros centrais do Brasil eles são superiores. Agora, o meio-campo da Argentina é um meio-campo melhor que o nosso. Mas eu queria realmente chamar a atenção para o Messi, porque eu tento imaginar o que seria essa seleção sem o Messi. Porque quando começou a Copa, havia aquela expectativa, puxa vida, o time vai ter que se sacrificar pelo Messi, porque afinal de contas, né, com 39 anos, talvez já não dê mais e tal. Não, é exatamente o contrário. Se o time não sacrificar pelo Messi, esse time não vai andar. Vejam os gols que o Messi faz. Não é gol fácil que o cara tá lá só empurrando para a rede. O primeiro, o gol que ele fez ontem, ele tem que dominar num espaço curto, ajeitar o corpo, tirar do goleiro e tal. Imagina se, por exemplo, a Colômbia, que cria 15 chances por jogo, vai ter algum jogador que faça um gol como aquele. E mais interessante é a inteligência dele, que eu acho que essa talvez a gente não consiga mensurar, mas fica cada vez mais claro, levando em consideração a idade, vai aumentando. Quando tem a parada de hidratação, ele vai pedir essa bola longa. Ele conversa com meu Deus, com o Scaloni. Não, com o jogador que faz o lançamento. O Com o Lisandro Martinez. Ele conversa com o Lisandro Martinez e pede a bola longa. Dá para você perceber os dois conversando. E na zona mista, tanto o Lisandro Martinez como o Messi falam, é verdade, eu pedi essa bola, estava difícil pedir. Evidentemente que ele não pensou que ele ia dominar de esquerda, chutar de esquerda do jeito que ele fez, mas ele pediu para mudar o jogo, para receber essa bola do jeito que ele recebeu, e logo depois da parada de hidratação, sai o gol da Argentina dessa forma. A inteligência tática dele é proporcional ao que ele pode apresentar agora, Pepe. Ele não foi buscar a bola no pé do Enzo Pérez, ele foi jogar. Ele foi jogar na zona de definição. Por exemplo, ele faz o que o Lautaro não consegue fazer, o que o Julián Álvares também não faz. Como o meio não estava funcionando ontem, ele pediu a bola direta. É lógico. E quando todos entram da Argentina na área, ele sai. Não sei se vocês já repararam. Sim. Quando todos os jogadores entram, ele sai, até para ter a possibilidade do passe. Ele não faz gol Haaland, né? Ele faz gol Messi. Ele não fica só ali cutucando a bola para dentro do gol, não. Ele faz gol Messi. Agora, essa leitura que ele tem do jogo, essa leitura vale ouro para a Argentina. Essa leitura fez a Argentina campeã do mundo na última Copa e está encaminhando a Argentina para fases mais agudas nesta edição. Então, é claro que o Messi é muito importante para a Argentina. Agora, sobre o meio de campo, sabe o que me lembrou? Me lembrou o Brasil contra Marrocos. A Argentina não sabia quem marcar no meio de campo. Eles abriram, eles fechavam, eles corriam, eles se movimentavam e o meio de campo da Argentina ficou perdidinho. Igual o Brasil nos 45 minutos contra Marrocos. O Brasil também não sabia quem marcar, quem estava com a bola, corria para um lado, corria para o outro. A mesma coisa eu vi no Cabo Verde contra a Argentina. Depois se acertou, é bem verdade. Mas esse meio de campo da Argentina, que é forte, que a gente tem que destacar mesmo, ele ficou perdidão nessa movimentação e nessa abertura do time de Cabo Verde.
Ó, para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. Volta daqui a 2 minutinhos. E para quem está com a gente aqui no YouTube, nos canais do Metrópolis no YouTube, a gente segue. Porque o Messi jogou 120 minutos, Piperno, fez aquele gol. Ele falou até sobre o gol que ele falou. Ele falou, achei que o gol que a gente fez ia melhorar as coisas, nos ajudar a dominar a partida. Não apontou o dedo para ninguém, mas falou que não foi o que aconteceu. E realmente não foi o que aconteceu. Cabo Verde jamais desistiu, foi muito valente. A gente tem uma frase do técnico de Cabo Verde, tem uma arte atrás de mim, do bubista, e que falou assim, ó, penso que o futebol é para todos, não é só para os países que têm mais condições financeiras, é dos povos também. Então estamos extremamente satisfeitos com a possibilidade sempre dos menos ricos terem essa possibilidade de participar sobre essa estreia de Cabo Verde, essa estreia de Cabo Verde, esse debut de Cabo Verde na Copa do Mundo com 48 seleções. E a nossa enquete de hoje pergunta exatamente sobre isso. Qual foi a maior surpresa da história das Copas, recente das Copas, e obviamente que com o impacto do que aconteceu com o Cabo Verde ontem, Cabo Verde, assim, numa prévia aqui da nossa enquete, está levando, e as pessoas estão falando sobre Cabo Verde. A torcida nunca foi tão grande, não é só o Vozinha, Piperno, que ganhou muitos seguidores. Cabo Verde virou o queridinho do Brasil. Cabo Verde praticamente se apresentou pelo mundo, é um país jovem, né? Conseguiu independência aí nos anos 70, e tem agora, então, a primeira possibilidade de participar de uma grande competição, passando por eliminatórias complicadas contra a seleção de Camarões, por exemplo, muito mais tradicional. Então, é óbvio que o mundo vai voltar, de certa forma, os olhos para esse arquipélago de 500 mil pessoas. Significa mais ou menos o seguinte, para cada 400 brasileiros existe um cabo-verdiano. Para cada... Outro dia eu estava fazendo essa conta que é um negócio absurdo. Se você juntar China e Índia, dá mais ou menos 3 bilhões de pessoas. Cabo Verde, com 500 mil habitantes, consegue fazer um time melhor que as duas. É algo absurdo. A gente está de volta, para você que estava no intervalinho da Fast TV. Isso que o Piperno falou é interessante, porque esse aumento de número de seleções na Copa do Mundo nos fez pensar várias coisas, né? Desde o anúncio, vai ficar muito ruim, são muitas seleções, vai perder a graça, a primeira fase não vai valer nada. Ó o Uruguai voltando antes para casa. Meu Deus e tal. E aí, eu e o Piperno, eu mesmo fui mudando de opinião. Antes mesmo a gente pôde entrevistar lá no nosso canal, por exemplo, um repórter de Cabo Verde, e a gente vê a alegria de Curaçao, por exemplo, outro estreante da Copa, e novas histórias. Mas o que é mais interessante disso, do ponto de vista geopolítico, Piperno, muita gente ficou falando antes, batendo na tecla que os caras de Cabo Verde não nasceram em Cabo Verde. São filhos de imigrantes. Mas essa é uma outra história. Filhos de imigrantes vêm a possibilidade de revisitar a sua história jogando pelo time dos pais. Isso também é uma possibilidade de uma Copa Maior. Eu não tenho ideia fechada sobre a Copa Maior, mas são histórias bonitas, né? Eu mesmo sou filha de imigrante no Brasil, mas as pessoas que revisitam a história de imigrantes não é feio, gente, é bonito. Você sabe que, bom, amanhã o Brasil vai enfrentar a Noruega, né? O ano passado o Brasil, pela primeira vez na vida, conseguiu uma medalha de ouro numa Olimpíada de Inverno. Quem foi o brasileiro, enfim, medalhista de ouro? Um brasileiro. Exatamente. Então, gente, o esporte, e aqui não tem nada de pieguice, quem me conhece fora do mundo esportivo sabe o que eu penso, mas o futebol, ainda bem que ele vai na contramão de muitos aspectos ruins que várias sociedades acabaram cultivando. Ou seja, o futebol é uma atividade cada vez mais inclusiva. Futebol é uma atividade onde cabe, felizmente, onde cabe todo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem cada vez mais vizinhos nossos aqui da América Latina. Na Europa tem todas essas nacionalidades, tem africanos de todas as procedências. Então, é mais fácil, por exemplo, um africano entrar em um país aí de primeiro mundo para trabalhar como jogador de futebol do que para exercer uma outra atividade. E isso no futebol, repito, deixando qualquer pieguice de lado, eu acho isso lindo. Esse futebol globalizado é sem fronteira já faz algum tempo, né? O filho do Zidane, campeão francês, joga na Argélia, né? Ele fez a opção. Então, a gente tem vários casos
A gente tem jogadores brasileiros que jogam em outras seleções, o Maurício do Paraguai, que foi naturalizado recentemente. Então a gente tem isso, e isso para mim já foi superado, né? Acho que o futebol abre essas portas e não fecha mais. O que a gente tem que entender, e aí eu também não tenho muita certeza disso, é essa Copa com 48 seleções, né? Se ela é boa porque a gente viu Cabo Verde, um time que poderia não estar na Copa se ela fosse com 32 equipes, foi legal, mas a gente também viu times mais fracos que estão aí se arrastando na competição. A gente tem que entender se Cabo Verde deve ser uma seleção, ou qualquer outra, né? É legal, bacana, mas para ser colocada entre os 32 classificados, como era o formato antigamente, talvez nem volte mais, a gente já está falando em 64, 48, 64, ou se realmente é um legado que a FIFA está deixando, né? Essa seleção maior, essa porta aberta para todo mundo, para mais seleções no mundo jogarem a competição. Então a gente tem que avaliar, talvez com tempo, com mais calma, depois dessa Copa, a gente analisar tudo bonitinho, talvez a gente chegue à conclusão que sim, o mundo deve ter uma Copa do Mundo com 48 seleções. O drama argentino, ele foi estampado em jornais argentinos, evidentemente, e do resto do mundo. Olé, Clarim, vamos ver aqui as capas dos jornais, versões digitais para a gente falar sobre. Vamos lá. Na capa do Olé, Argentina sofrido 3-2 em Cabo Verde e oitavas de final. Agora, meio soluçado, né? A manchete né? Meio soluçada a manchete do Olé. Vamos ver o Clarim. No Clarim, a Argentina ganhou a Cabo Verde uma partida de puro sofrimento e está nas oitavas. Sem emoção também. Também meio... Vai lá, escreve rápido antes que comece a chorar. Vamos ver La Nación agora? La Nación. Triunfo e alívio. A Argentina encontrou alívio no final da noite, inesquecível. Um passe às oitavas de final com o coração na mão. Esse aí, o La Nación foi mais... O coração na mão, porque aí tem um duplo sentido, porque o gol da Argentina contou com um desvio no braço do jogador cabo-verdiano. Há quem jure de pé, eu não sei se aconteceria isso, mas que o Vozinha teria mais chance de chegar na bola se a bola não tivesse esse desvio no braço do jogador. La mano de Deus. Pois é. Again. De nuevo, vamos. Tem mais? Agora temos o Corriere. O Marca. O Marca. A prorrogação salva a Argentina de um milagre no Mundial do Cabo Verde. Então, na prorrogação, a Argentina se salvou do milagre Cabo Verde. Temos também o Corriere dello Sport. Argentina, você é melhor em italiano que eu. A Argentina nas oitavas, mas que trabalho, que drama, né? Cabo Verde quase resvala na missão, decide um autogol, o toque na mão. Decide com gol contra, na prorrogação. Temos mais? Temos o L'Equipe. Essa Argentina não ganha... Sem sofrimento em Copa do Mundo. Mas ganha, né? Ganha mesmo com sofrimento na Copa do Mundo. Lembrando que nesse jogo, o Vozinha deu um drible no Paredes e com isso, então, ele terminou a fase de 16 avos de finais com mais dribles que o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. Que isso? Porque o Gás não deu nenhum, o Vozinha deu um. Mas ele ainda tá na Copa do Mundo, olha como você é. Temos aí a arte dos dribles? Não fizemos, mas temos... Você sabe que estavam catando isso aqui de manhã, vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque por enquanto, de fato, o Vozinha tem mais dribles do que o Cristiano Ronaldo.